Sabe, às vezes quando eu ouço vocês a baterem palma, parece que vocês esqueceram como fazer real palmas. Louvado seja o Senhor! A bondade de Deus vai te seguir. O Senhor possa brilhar, resplandecer o seu rosto sobre ti. Os braços eternos do Senhor possam te carregar toda a jornada do ministério em nome de Jesus. Pai, nós te exaltamos, te honramos, te levamos para te adorar, porque não há outro para adorar. Porque está escrito, tu adorarás o Senhor teu Deus e Ele somente servirás. Nós queremos te servir. Nós queremos, Senhor, que possa tomar-nos como um instrumento nas tuas mãos, totalmente submisso, totalmente rendido e totalmente entregue, usado por ti e para a tua glória somente. Todo momento, enquanto nos afirmarmos, levantarmos para pregar, usa-nos. E quando sentarmos silenciosamente para ouvir, usa-nos. Enquanto andarmos no caminho, usa-nos. E enquanto nossos amigos, adoração com o povo que amamos e o povo que nos ama, usa-nos. E enquanto nós formos acusar, pretender amigos falsos, da mesma forma, usa-nos em todo lugar, em qualquer lugar, para a tua glória, para a tua própria meta. Usa a cada um de nós. Nós te agradecemos porque sabemos que já nos respondeste à oração. A performance e a demonstração prática seja visto nas nossas vidas da agora em diante. Em nome poderoso de Jesus, oramos. Amém. Deus te abençoe. Pode sentar. Viemos para Atos, capítulo 11, tem versículo 22. Atos 11, 22. Atos capítulo 11, versículo 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé e a Antioquia. E eles enviaram Barnabé para que fosse tão longe para Antioquia. Estamos a olhar nessa vida graciosa, estamos a olhar para este homem piedoso, estamos a olhar para este ministro evangelista Barnabé. Este é um homem, eventualmente levita, mas moveu adiante para discipular. Como levita, ele não podia acrescentar qualquer propriedade pessoal, mas sabe, as coisas moveram de diante quando esses levitas vieram conhecer o Senhor. E Moisés disse: quem está ao lado do Senhor? Deixe que ele venha a mim. E a tribo de Levi, todos vieram. E eles disseram: consagrai-vos ao Senhor, levitas. E Deus disse: eu tomo todos os levitas, o passo dos primeiros
nascido em Israel, e eles pertencem ao Senhor. E assim que eles se ajuntaram, assim que resolveram e pousaram na terra de Canaã, toda a tribo foi dada à sua tribo, este, oeste, norte, sul, à volta do tabernáculo. E quando pousaram em Canaã, foram dados os seus lugares que Deus dirigiu Josué para dividir para eles. Os levitas não foi dado um lugar específico, mas os lugares onde eles tinham cidade de refúgio, para que todo aquele que fizesse alguma coisa fosse capaz de fugir para lá. Barnabé era levita, mas no passar de anos, saiu de Êxodo a Josué, resolvendo ir de Josué ao tempo dos reis, e o tempo dos reis para o tempo dos profetas, Isaías, Jeremias e também Ezequiel, profeta menor e também maiores, chegaram ao fim até ao Velho Testamento. Depois temos Malaquias para Mateus. Depois temos o período intertestamental, que é 400 anos. E durante esse período as coisas mudaram. Nenhum profeta falou em Israel, porque não havia revelação. E o povo agora foram para os seus caminhos. E no caso do tempo, Barnabé nasceu. O que ele encontrou não foi o padrão de Êxodo. O que ele encontrou foi as coisas que se tornaram durante o período de intertestamental. E agora o levita, ele possuiu o terreno. E ele veio conhecer ao Senhor como o seu Senhor pessoal e Salvador. Quando, você não sabe, mas quando a igreja agora foi estabelecida, aqui achamos Barnabé. E sem ninguém impondo alguma coisa nele, ele queria voltar para o original, a chamada original, ao ministério original, que toda coisa que eu sou pertence a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Todo o meu talento, todo o meu dom, toda a minha possessão pertence ao Senhor. Então, ele trouxe tudo que ele tinha e entregou aos pés dos apóstolos, completamente, cheio, totalmente submisso, rendido ao Senhor. E ele estava lá, dentro e fora, mas com tudo quanto ele deu, não lhe deu qualquer título, qualquer posição, qualquer cidade exaltada. Não me chamaram como o apóstolo adjunto. Sabe o que? Este homem olha para Pedro, ele deixou as suas redes e a sua pesca, mas agora para o João, olha para Tiago, eles deixaram Zebedeu, o seu pai, e deixaram a profissão familiar, a pesca, apóstolo. Olha para Mateus. Mateus deixou a obra que ele fazia, receber e cobrar imposto. Mas agora, Barnabé, ele fez a mesma coisa. Ok, se você selar o número apóstolo, será que podemos de fazer um título, um apóstolo associado, como um professor adjunto, apóstolo adjunto, como temos também homens adjuntos, ou podemos chamar vice-apóstolo, porque também há vice-chefes, mas mesmo assim não há título. E ele permaneceu assim, sempre submisso,
sempre dado ao Senhor. E quando ouviu notícia que as pessoas estavam dispersas e foram tão distantes como Antioquia e ouviram bom ministério, grande ministério da palavra que estava acontecendo lá, então a notícia dessas coisas veio aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé. Lembra? Esse é capítulo 11. Em Mateus capítulo 10, Deus enviou 2-2. Em Lucas capítulo 10, Jesus lhes enviou 2-2. E em Atos capítulo 8, quando ouviram do avivamento em Samaria, lhes enviou Pedro e João. 2. Agora, ouvimos acerca de Antioquia, uma cidade gentia, mais difícil do que todo outro lugar em Israel, e enviou Barnabé, uma pessoa. Mas vocês enviavam sempre duas pessoas. Por que mudaram? Por que mudaram na minha vez? Não há reclamação. Nunca estive lá antes. Por que não envia alguém? Porque 2 melhor do que 1. Sabe, há pessoas que recitam a Bíblia para os seus líderes. Eu vi do homem na igreja. Não essa igreja, na igreja no lugar aí. E o pastor daquela igreja disse: oh, irmão, há um trabalho para fazer. Você irás neste sentido. E o homem disse: pastor, eu não irei. E o pastor disse: mas obedece às pessoas que têm, obedece aos mais velhos, recitando Bíblia para ele. Hebreus 13:17. E o homem respondeu: melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele também recitou a Bíblia para ele. Meu amigo, como é que eu posso obedecer a Deus? Mas o homem estava a falar para real filho de Deus ao descrente. E você perdeste a interpretação da palavra de Deus. Quando você toma para a palavra que foi tomada para líderes tradicionais pecaminosos de uma assembleia nominal, você toma aquela palavra fora do contexto. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Mas Barnabé não fez nada assim. Este foi, e ele é um homem totalmente entregue que Deus pudesse usar. Então, viemos falar acerca de entrega total do homem que Deus usa no reavivamento. Há 3 coisas que vamos ler aqui. Número 1, estamos a olhar. Um homem de mente singular disponível para o uso de Deus. Número 2, estamos a olhar. Um homem submisso, reavivado e abandonado para cumprimento do Evangelho. Número 3, estamos a olhar. Um homem resolvido, pronto, rendido de todo o coração, aditado para grande uso. Olha para o número 1. Número 1, estamos a olhar. Uma mente de homem singular, regenerado, pronto para o uso de Deus. Você conhece a história. Eu venho para Atos, capítulo 4, e vou ler versículo 36. Atos 4, 36. Então José, nominado
pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Versículo 37. Versículo 37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Estamos a olhar isto por 3 subtópicos. Número 1, estamos a olhar um homem totalmente rendido, salvo para servir. Talvez foi escrito na tábua do coração, salvo para servir. Número 2, estamos a olhar um homem ativo, suportando, sem egoísmo para a alma. Talvez você, quando considera as almas, você não considera para ti mesmo. Você vem para considerar os homens, alma dos homens, alma das pessoas. Você tem que considerar. Você não considera o teu conforto, você não considera a tua conveniência, você não considera a tua zona de conforto. Por quê? Porque você é abnegado pelas almas. Número 3, estamos a olhar um homem sacrificial, vendido para o serviço. Em Romanos capítulo 7, como Paulo apóstolo contou a vida antiga, ele disse: era carnal, vendido por baixo do pecado. Mas agora és nascido de novo, és transformado, és refinado, e a mão do oleiro te moldou. Agora és vendido para servir. Número 1, estamos a olhar um homem totalmente rendido, salvo para servir. Fomos dito em Atos capítulo 11, versículo 20. Atos 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões chipros e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Versículo 21. Versículo 21. E a mão do Senhor era com ele. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Olha o versículo 22. Versículo 22. E chegou a fama desta conversão, desses muitos que se converteram ao Senhor. A notícia, a fama veio aos ouvidos da igreja, a liderança que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé para que fosse tão distante como Antioquia. Os nossos apóstolos: Senhor, não me pediste? Onde está a minha família? Você estava a me enviar somente. Você nem me perguntaste se a minha esposa vai estar pronta para ir comigo. E você só estava a me enviar para ir tão distante como Antioquia. Será que me perguntaste se eu tenho o meu projeto? Será que me perguntaste se a minha mulher vai concordar com isto? Será que vocês me perguntaram as circunstâncias da minha vida e agora só estava a me enviar? Isso não é que nós vimos acerca de Barnabé, que ele era um homem totalmente rendido. Eu sou salvo para servir. Sim, você tem mulher, mas você é salvo para servir. E ele diz nos comentários, agora disseram que as nossas vidas, eles disseram que nós temos
muitos desafios, muitas circunstâncias. E disseram que, número 1, nós temos a tarefa da família. Verdade, verdade, verdade. Disseram que nós temos uma tarefa no ministério. E eles nos dão os seus próprios exemplos. Disseram que a família vem antes do ministério. E ele diz, que tal de ti? Não, vamos perguntar ao Senhor. Qual deles vem primeiro? Família ou ministério? E Jesus disse, se alguém me segue e não aborrece. Tá vendo? Essa palavra aborrece significa o quê? É a palavra de preferência, escolha. Não aborrece pai ou mãe, mulher ou filhos, irmãos ou irmãs e a sua própria vida também. Não pode ser meu discípulo. Não pergunte aos teólogos que dizem que a família vem primeiro, ministério a seguir. Mas pergunte ao Senhor. Ministério primeiro, no coração e na mente de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, Barnabé não desafiou os apóstolos. Me pergunte ainda a minha vida pessoal, a minha vida privada, a minha família, se estou pronto. Vocês não estão me enviar. E o homem aceitou o desafio. Versículo 23, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Olha para o número 2. Número 2, vamos olhar. Um homem ativo, rendido, sem egoísmo para as almas. Ele foi conhecido em Jerusalém, Saulo de Tarsis. E quando ele foi convertido no caminho de Damasco, Barnabé ouviu, nasceu de novo, transformado, mudado, e ele pregou o Evangelho em Damasco. E agora, Saulo, com novo zelo, com nova ansiedade e com novo senso de pertença, eu pertenço ao corpo de Cristo. Ele veio a Jerusalém. O povo de Jerusalém disseram, nós já ouvimos esse tipo de conversão das pessoas que são silenciosamente vêm e olham para tudo que nós estamos a fazer e eles vão levar a informação para nos perseguir e vão nos destruir. Então, em Atos capítulo 9, 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, ele já tinha sido salvo, já tinha tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Todos temiam e não crendo que fosse discípulo. Versículo 27. Então, Barnabé, ele já tinha pregado novo Saulo e novo apóstolo. E os apóstolos não vão abrir a porta da comunhão para Saulo. Por quê? Porque eles o suspeitavam. Esse aqui não é um crente genuíno. Eles suspeitaram que ele está para vir fazer as coisas dele. Quais as coisas dele? As coisas dele que eles conheciam que é eventualmente pegar todas as pessoas, les amarrar e les levar para o homem e fazer outra marca através dele
Mas o homem tinha sido mudado, mas eles não sabiam. Então, Barnabé o tomou e o trouxe aos apóstolos e declarou-os como tinha visto o Senhor no caminho e que falava com ele e como falara ousadamente no nome de Jesus. Olha para o versículo 28. Versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, porque Barnabé, ele era sem egoísmo para as almas. Qualquer nova alma ele vai trazer. Isso é que nós devemos fazer, sem egoísmo pelas almas. Olha para tudo quanto vai receber aqui, recebendo aqui, ouvindo aqui. Você não vai querer que nenhum ministro de Deus que conhece para perder uma coisa como esta, para que possa contribuir positivamente para o seu ministério, para a chamada de Deus nas suas vidas. E ele estava com eles, entrando e saindo. Ok? Há pessoas que também se conectam a outras pessoas, mas sem egoísmo há um limite. Nós vamos apresentar Saulo aos apóstolos, mas eles vão guardar aquela notícia estranha. Barnabé teria dito Paulo: eu já te trouxe aqui, agora não venha me fazer sombra. Eu te trouxe aqui e não vai além de mim. Sempre que quiser ver Pedro, eu tenho tudo acerca dele. Fala comigo e eu vou falar contigo. Pedro, se quer falar contigo, se João quer falar contigo, eles vão falar comigo, depois eu vou falar contigo. E eu sempre serei o homem, o mediador. Mas não, ele libertou para os apóstolos. E ele libertou aos apóstolos. Você pode falar com Saulo, pode falar qualquer coisa com Saulo, porque tudo para o reino. Sem egoísmo pelas almas. Olha para o número 3. Número 3, estamos a olhar aqui o homem o homem sem egoísmo. O homem sem egoísmo entregue para a alma, vendido para o serviço. O homem sacrificial, vendido para servir. Ele está a olhar para ti. Se ele está a olhar para ti com suspeito, desde que o teu ministério possa tirar a suspeita nas suas mentes. Se ele está a olhar para ti e não está a te confiar completamente, eu não ando com ele. Que o ministro que Deus vai visitar os seus corações, ministro confiante, que você seja uma pessoa confiável, vendido para o serviço. 1 Tessalonicenses 2, 8. 1 Tessalonicenses 2, 8. Assim nós, sendo tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus. Tá vendo? Há pessoas que conhecem o Evangelho e podem ajuntar um verso e atirar para as pessoas, se querem apanhar, mas nós não queremos ir além da linha. Isso vai pegar a minha vida, não posso fazer isso. Eu prego o Evangelho para eles, eu não vou me vender a eles, eu não vou me mostrar para eles, eu vou saber o que eu partilho ou o que eu não partilho.
Algumas dessas pessoas podem parecer que são inteligentes, eles podem pegar alguma coisa, podem correr para meu nível e não querem ir até além de mim. Nós não estamos a pensar acerca disso. Nós somos apenas vendidos para o serviço. E Paulo Apóstolo diz que nós impactamos não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias almas, por quanto nos eres muito querido. Quantas pessoas são boas para ti? Você vai me servir mesmo até no ponto de exaustão. Também há um ponto na família que talvez a tua esposa que podia se afirmar dificilmente andar. Por quê? Cansado. Não doente, mas cansado. Não até você como marido. Você talvez vai dizer, não, querida, vai descansar. Precisa descansar. Mas agora ele quer fazer certo. Você tenha o almoço ao tempo certo. Eu pensava que não se preocupa acerca de mim, que eu estou cansado. Eu não estou preocupado, eu estou a servir. Você, o homem que Deus colocou na minha vida, e eu vou fazer toda coisa e qualquer coisa, mesmo até no ponto de exaustão. Isso significa afeição. E Paulo Apóstolo disse que os tessalônicos, eles nos pediram afeição por eles. Por quê? Porque você está ali para nós. Eu conheço alguns bons pais, eles trabalham. E eles acordam tudo quanto tem para que os seus filhos, as suas filhas, para que sejam estrela academicamente, mas esses filhos querem ir para essa instituição alta. Eles não têm todo este dinheiro, mas o filho quer estudar lá, naquela universidade, e está qualificado para estudar lá. E eles transpiram, vão suar para ter tudo quanto tem para educar aquela criança lá. Por quê? Porque a criança, o filho, a filha está aí para os pais. E Paulo Apóstolo disse, é por isso que você está aí para mim, precioso para mim, e qualquer coisa que eu puder gastar, eu vou gastar e ser gasto para que eu possa sacrificialmente ministrar para ti. Esta é a forma que Deus espera de ti e para mim. Vamos ao ponto número 2. Ponto número 2. Um homem submisso e avivado, abandonado para o Evangelho, ou para complemento do Evangelho. Este grande Evangelho, esse Evangelho Salvador, não foi ouvido, não foi conhecido para as pessoas nas regiões, nas zonas, nas nações, nas cidades além, mas ter sido reavivado o suficiente para render que fossem abandonados eles próprios para o complemento do Evangelho. 3 coisas vamos ler aqui. Número 1, o ministro renovando as igrejas para a utilidade decisiva. Ministro renovando as igrejas. Número 2, ministro reavivando o consagrado para a utilidade distinguido na igreja. Número 3, ministro refinando cristão para uma utilidade profunda para Cristo. Número 1 é ministro
renovando as igrejas para uma utilidade decisiva em Cristo. Em Atos, capítulo 11, 22 de novo. Atos 11, 22. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé. Apóstolo, o que está a fazer para mim? Desde que eu nasci de novo, a minha família está no número 1. A comunhão do povo de Deus é o número 1 para mim. Aqui estou em Jerusalém, na igreja da sede. Se você me tirar da igreja da sede, você me mataste. Por quê? Porque eu não posso ouvir mensagem como estou ouvindo mensagem de Pedro, de João, de Tiago e de todos esses apóstolos em Jerusalém. Me tirando de Jerusalém, você me matas. O ministério em Jerusalém, a comunhão em Jerusalém e as músicas inspiradas em Jerusalém, sabe o que? Eu vivo nisto. E agora, vocês sabem onde me enviar? Aquele lugar precisa. Ele conhece alguma música lá? Não sei. Sabe, lá tem bons cantores? Eu não sei. Lá tem direito de oração? Eu não vou na igreja. Eu não sei qualquer instrução lá. Você está me tirar fora de Jerusalém? Você mata o meu espírito. Não. Barnabé não queria saber nada disto. Mas a sua alma tinha sido renovada. E o seu ministério tinha sido totalmente renovado para ir a qualquer lugar renovando as igrejas. Então, para que ele somente decidido fosse para Antioquia. Olha para o número 2. Número 2, estamos a olhar ministro reavivando os consagrados para a utilidade distinguida na igreja, no mundo, quando alguém, um homem ou uma mulher, chega a uma posição do topo, ele usa todo o seu subordinado para fazer qualquer trabalho que ele podia fazer, mas nunca vai dar crédito para o subordinado que ele usa. Por quê? Porque ele não quer que a empresa, o sistema, saiba acerca deles. Ele diz, ok, se eles fizerem isto, a obra, eles vão sair do escritório. Se o sistema, se a empresa descobrir que aquele homem também pode fazer o que você estava a fazer, então o sistema vai me substituir com ele. Então, de uma forma egoísta, de uma forma não santificada, eles guardam todas as pessoas atrás. Se o líder está aí, eles fazem ser que esconde aquele homem, aquela mulher talentosa, e é assim que eles fazem no mundo. Mas sabe o que? Se fizeres isto, nós te conhecemos, mas não conhecemos as pessoas que Deus te ajudou para levantar e para treinar. E eles são bons como você. E eles, o campo está maduro para a colheita, mas nós não os conhecemos, porque para você
eles são indispensáveis naquela igreja local. Não é Barnabé. Porque Barnabé pensava acerca de Saulo. Por quê? Porque agora Saulo não estava com eles em Jerusalém. Barnabé permaneceu em Jerusalém e ele procurava para ele. Ele queria renovar, queria revitalizá-lo. Olha para o versículo 25 de Atos, capítulo 11. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Procura por Saulo. Aquele homem foi se esconder. Eu vou lhe trazer. O seu ministério não pertence para aquele lugar secreto, não conhecido. Eu vou lhe trazer para a plataforma, para que os dons que Deus colocou nele possam aparecer. Os teus dons vão aparecer. E você não vai se esconder para sempre por baixo da sombra das pessoas à frente de ti, em nome de Jesus. Então, ele foi para Tarso a buscar Saulo. Versículo 26. Versículo 26. E sucedeu que todo o ano, quando você pensar acerca da palavra buscar, encontrar, isso significa que não sabemos por que estamos a buscar, porque chegamos aqui não está, lá não está, lá não está. Está vendo? Ele buscou até que o acharam. E o trouxeram a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram, sabe, o púlpito, a plataforma com Saulo é partilhar. Dois melhor do que um. E foram os discípulos pela primeira vez chamados, não em Jerusalém, mas sim em Antioquia. Estamos a olhar para o número 3 aqui. Ministro refinando o cristão para uma utilidade profunda para Cristo. As mãos de Deus têm estado em ti. Você foi refinado, foi reformado, foi transformado. E você quer descobrir, examinar, busca outras pessoas para que, como você, eles são como você eras. E agora você quer lhes trazer a uma luz. Eu tenho pregado todos esses anos. Você ainda tem o privilégio de pregar e você pode dar algumas partes do privilégio para outras pessoas. Então, aqui nós achamos este homem refinando outros. Malaquias capítulo 3, lendo versículo 3. Malaquias 3. Malaquias 3. O que diz a palavra do Senhor em Malaquias 3:3? E assentar-se-á, afinando e purificando prata, e purificará os filhos de Levi. Está vendo? Eles foram refinar. Então dizer que o ministério de refinar o Cristo é amplo, é extensivo, do que somente refinando eu e eu somente. E o ministério de Cristo de levantar com habilidade e autoridade divina é alto, é maior do que eu. Então, assim como ele está me refinando, eu tenho que refinar os outros e trouxe-os. Não somente ele. E
purificá-los. Se ele purificou Barnabé estava a pensar, há uma pessoa mais para ele purificar, mais do que prata e ouro, para que eles, não eu somente, não Barnabé somente, para que eles possam ao Senhor trarão ofertas em justiça. Este é o pensamento e esta é a qualidade do caráter que o Senhor colocou no coração de Barnabé, e esta é a qualidade que ele colocou em ti. Este ministro, agradece a Deus que és. Já procuraste, já trouxeste um outro ministro, não privilegiado como você és, mas traga-os, mostra-lhe o que tens, partilha o que você tens com eles. Você está em chama, então também coloque chama neles. Versículo 4, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor. Barnabé, ele entendeu, se eu fizer isso sozinho, ao ponto da exaustão, e não me estender as mãos da utilidade para os outros, então o sacrifício não será extenso suficiente para ser agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Senhor, faça isso de novo, através de ti, através dela, através dele ali. O Senhor faça isso de novo, que o privilégio que tens, a oportunidade que tens e o momento refinado que tens servir ao Senhor, você vai alargar isso para outras pessoas. Vamos olhar para ponto número 3. Ponto número 3. Um homem pronto, resolvido de todo o coração, habituado para maior utilidade. 3 coisas aqui. Número 1, um homem santificado, não comprometido, cheio do Espírito Santo e fé. Número 3, um ministro espiritual em comum, favorecido pelo Espírito Santo e frutividade. Número 3, estamos a olhar a sua tristeza, erros não corrigidos, afetando as metas humanas e sentimento filial. Número 1, estamos a olhar um homem santificado, não comprometido, cheio do Espírito Santo e fé. Assim que olhamos para este homem, nos foi dito qual tipo de homem ele foi. Atos capítulo 11, versículo 24. Atos 11, 24. Por que está falando aqui? Porque ele está falando acerca de Barnabé, é um homem bom e cheio do Espírito Santo e fé. E muita gente foram acrescentados ao Senhor. Barnabé, cheio do Espírito Santo. Eu oro que o Senhor te encheu, você vai continuar a aumentar dia após dia em nome de Jesus. Santificado, permanecendo santificado, não comprometido, permanecendo cheio de Espírito e fé. Número 2 é um ministro espiritual em comum, favorecido pelo Espírito Santo e frutífero. Ele se tornou muito frutífero. Não foi dito em Atos capítulo 13, lendo versículo 2. Atos capítulo 13,
Versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para... Tá vendo? O Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Os apóstolos a partir de Jerusalém foram enviaram Barnabé, os apóstolos em Jerusalém. Mesmo assim, Saulo estava aí, interagindo com eles. Eles não tiveram qualquer tarefa para Saulo. Comunhão é bom. Sentando, ouvindo-nos, muito bom. Mas Jerusalém não tinha nenhuma tarefa para Saulo. Até que Barnabé foi a ele e o trouxe para Antioquia. Um ano todo eles ensinavam juntos e Saulo não tinha nenhuma ambição, somente ministrando junto. Agora o Espírito Santo disse: apartai-me Barnabé, número 1, e Saulo, número 2, para a obra que eu os tenho chamado. Olha o versículo 3. Versículo 3 diz: então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha o versículo 4. No versículo 4, e assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Talvez quando você conhece a história, mas mesmo assim eu vou dizer algo. Quando foram chamados, apartai de mim, qual é o número 1? Barnabé. Número 2, quem? Quem é número 2? Saulo. O lugar a seguir que eles chegaram, quando tinham que falar o evangelho para aquele oficial e estava a tentar prevenir por causa do seu poder mágico de ocultismo. E Saulo olhou para ele e disse: você, de toda essa altivez e tem sido engenhado pelo diabo, eu prometi: estás cego, não verás por alguns dias. E milagre aconteceu. E Barnabé não disse: ok, você fica aqui atrás, eu sou o número 1, você número 2. Por que não esperaste por mim? Não. E assim que moveram adiante, as pessoas que chamaram Mercúrio e chamaram Barnabé Júpiter. Por quê? Porque ele é o chefe para falar e Barnabé não tinha problema com isso. Você não tem problema alguém que você treinaste em serviço, na manifestação, dom, performance. Ele não é para ele, é para o reino de Deus. E não há inveja ou ciúme no teu coração. Você o trouxeste, fizeste o caminho para ele e agora ele é chamado o orador. Ele agora foi enviado pelo Espírito Santo, apartaram e foram. Nós estamos aí. Eu disse que nós estamos aí juntos em nome de Jesus. Número 3, agora,
seu erro, a sua tristeza do erro não corrigido. Está vendo? Quando a mão do Senhor é sobre nós, precisamos vigiar. O Senhor trouxe Barnabé e Saulo junto. Eu ouço pessoas e eles citam a palavra de Deus e eles limitam a palavra de Deus no seu entendimento. O que Deus ajuntou, que ninguém, que nenhuma marca, que nenhuma situação separe. E você diz, oh, louvado seja o Senhor, eu estou a guardar isto. Mas, quando vem para o ministério, o que Deus ajuntou, que ninguém, que nenhuma marca, que nenhum problema, que nenhum erro possa separar. O erro de Barnabé. Por quê? Porque ele tinha sido afetado para a meta humana. Guarde a meta de Deus, a meta do Espírito Santo. Apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu lhes tenho chamado. Assim que estavam ali, eles pegaram João Marcos. Não é nada errado, não é nada certo. É neutro. Aquele homem conhecido por Barnabé o trouxeram junto. Mas Marcos, jovem, quando viu o caminho, ele não pediu nenhuma permissão, abandonou. Tá vendo? Você é ministro, você é apóstolo, você é o grande carregador do evangelho que Deus deu à obra. Eu somente estou me ajudar a ti. Só estou me ajudar a ti. Então, ele recuou. Mas a obra continuou. Mesmo que ele recuou, a obra continuou. E agora, o erro da tristeza e a meta humana e o sentimento familiar de Barnabé. Atos capítulo 15, 36. Atos 15, 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: lembra, o Senhor já tinha orquestrado tudo. Paulo se tornou o líder e agora ele podia falar para Barnabé: tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Versículo 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos. Estão a ver? Não seja forte ou não age de uma forma forte de qualquer opinião. Seja forte na palavra. Seja forte na sua vontade. Seja forte no seu caminho. Opinião pessoal, ok. Ideia pessoal, ok. Desejo pessoal, ok. Mas espera para a palavra, vontade e o caminho de Deus. Se a palavra de Deus contradiz a tua palavra, então deixa que a palavra vá. Então, Barnabé determinou, Paulo concordando ou não, ele determinou:
o jovem, pode ser impedimento no caminho de Deus, não quer saber. O teu parceiro, escolhido por Deus, apartai de mim Barnabé e Saulo. Ele concordando ou não importa para Barnabé. Barnabé determinou, consentiu para tomar consigo João, chamado Marcos. Versículo 38, mas o Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que de Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. A obra que nós queremos observar é a obra do Espírito Santo que nos guia. Sem João Marcos. João Marcos não tinha coragem, não tinha ousadia, não tinha a pia dançar para ir conosco. Como é que ele ainda vai conosco para controlar aquilo que ele não plantou? Como é que ele vai querer ir observar os discípulos que ele não levantou? Barnabé, Deus nos chamou junto, deixa que o jovem fica. Quando ele tiver uma maior experiência, o Senhor vai mencionar o nome dele. O Espírito Santo não mencionou seu nome, vamos deixar sozinho. Versículo 39. E tal contenda. Isso significa que a discussão era tão forte entre eles. Barnabé disse, Paulo, aqui eu me afirmo. Eu não vou sair. Paulo disse, meu irmão, aqui também me afirmo, não é porque eu quero me afirmar aqui, mas porque o Espírito Santo disse, Barnabé e Saulo, e não mencionou Marcos. E entre Marcos aqui, ele próprio se fez desqualificado. E eu não ouvi nada de Deus. E você sabe que Deus revelou para mim os ministérios insondáveis do Evangelho. Ele não falou para mim acerca deste jovem. Barnabé disse, sabe o que? Paulo, você não sabe que ele é meu sobrinho, não sabe que ele é meu conterrâneo. Eu não preciso ouvir de Deus, eu não preciso ouvir do Espírito Santo. Aqui eu tomo a decisão. Eu amo esse rapaz que, se ele não for conosco, o que o Espírito Santo disse, eu vou deitar tudo. Então Paulo disse, você não pode fazer isto. Você não era assim antes. Eu te conheço. E eu conheço a tua determinação espiritual. Mas Barnabé disse, não fala acerca disso. Não venha me motivar, não venha me animar. Eu tomei a decisão, eu determinei que a menos que João Marcos vai conosco, então não há mais ministério para mim. Mas eles partiram. E eles se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Versículo 40, e Paulo, tendo escolhido Silas, partiu-lhe encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Paulo não fez isso por ele mesmo. Quando você tem mágoa com alguém e sentir-se ofendido, vai falar para o irmão somente com ele. Se ele te ouvir, você salvaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, pega outros para que ele possa respeitar, para que ele possa honrar, e eles vão falar com ele. E se eles não lhe ouvirem, então fala para a igreja. E Barnabé não preocupou acerca de falar à igreja qualquer coisa. Ele foi determinado.
João Marcos conosco, ministério. João Marcos sem nós, João Marcos não conosco, então esqueça sempre do ministério. Então ele partiu e Paulo escolheu Silas. Lembra que Silas veio de Jerusalém e foi que quando ele viu as grandes coisas que estavam a acontecer, ficou lá e tornou parte da igreja de Antioquia agora, sendo encomendado pelos irmãos na graça de Deus. E assim que olhares para isto, sabe, as pessoas vão nos dizer: esta é a evidência de sem perfeição, não santificação e não há santificação. Eles também uma contenção forte. Não, eles não estavam a lutar por uma coisa pessoal. Não discute coisas pessoais. Barnabé pegaram o meu dinheiro e Barnabé disse o quê? O quê? Não. Esse não é o assunto aqui. Este não é o problema de a propagação própria. Esse não é o assunto de eu somente. E outro indivíduo diz: não, sou eu. Não, isso não é aqui. Isto é a obra de Deus. E Paulo apóstolo disse: Barnabé, vamos lembrar o que o Espírito Santo disse. Barnabé e Saulo, sem Marcos. Barnabé disse: esquece o que o Espírito Santo disse, porque Barnabé tem que estar lá. Não fala acerca de qualificação. Eu sinto uma filiação com ele. Paulo, eu não quero pensar acerca de tudo isto. Barnabé, por favor, me fala. Se este Marcos não fosse o teu familiar, ia lhe considerar? Não. Essa é outra pergunta. Não vamos pensar acerca disso. Então Paulo viu que Barnabé já tinha tirado a faculdade mental no pensamento dessas coisas. Um bom homem, um grande homem, cheio do Espírito Santo, mas não vai ouvir para o Espírito Santo. Vamos orar acerca disto. Não vamos nos separar por causa disto. Você pode orar, mas eu não acho que é necessário orar, porque isso é o que eu vou fazer. E ele não corrigiu aquele erro. Ele foi afetado pelo metas humana e sentimento familiar. E agora, onde é que Deus se afirmou? Você pode falar: Deus se afirmou com o Espírito Santo, que ele disse: Deus ficou com a igreja. A igreja não foi enviada, não deu acesso, o acordo para aquilo que Barnabé fez. E quando Paulo levou o caso para eles, a igreja escolheram Silas, encomendando, e eles foram para a obra. Me lembra, aquela união em ministério foi abençoada. Por quê? Porque quando estavam em Filipe, eles colocaram na cadeia, e à meia-noite Paulo e Silas orando e cantando louvor ao Senhor, e Deus fez a fundação do alicerce da cadeia a tremer, e todas essas portas da cadeia, o vento veio e abriu as portas, e as correntes estavam aí abertas. Deus deu a prova pela escolha de Silas estar com ele. Qual é do lado que está Deus? É o lado de Paulo ou o lado de Barnabé? Barnabé não foi usado por Deus para escrever qualquer epístola no Novo Testamento, porque ele abandonou
a chamada do Espírito Santo. E a Escritura é inspirado pelo Espírito de Deus. E pelo Espírito veio sobre Paulo e de uma forma imensurável Deus Paulo escreveu Epístola aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, escreveu Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, Hebreus, e escreveu 13 epístolas fora do 27 livros do Novo Testamento. Onde é que Deus se afirmou? Ele se afirmou com o homem, Saulo. E a morte do conhecimento imaginável, riquezas que Deus disponibilizou, não revelado a qualquer outro apóstolo. No Novo Testamento, tudo com Saulo. Será que vai se comportar como Barnabé e abandonar aquilo que Deus te deu para fazer? Definitivamente. E você fala acerca disso e testemunhar acerca disto. Porque por causa de um erro incorrigível. Será que você está orgulhoso? Viver em erros? Para dizer que não. Só para dizer, desculpa. E essas 3 palavras não conseguem sair a menos que nos humilhemos diante de Deus. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilharem e buscar a minha face e orar, eu vou perdoar os seus pecados, os seus erros, e eu vou curar a sua terra. Não somente isto, Ele vai me usar, vai usar-nos para curarmos a terra. Cava aqueles erros, confessa-os, o coração duro, o egocêntrico, as metas humanas e a determinação no sentimento filial que pode estragar o resto da sua vida. Mas o Senhor fará algo novo em cada coração, algo novo em cada mente. Esta é a vontade de Deus, Ele fará. A palavra de Deus, você vai obedecer e você vai andar no caminho de Deus. Amém. E outro, amém. E amém. O que Deus ajuntou não permite nenhum erro, nenhuma falha, nem assunto para separar. Vamos levantar agora e falar com Deus em oração. Diga a Deus, ouvi a tua palavra e eu te agradeço. Eu trago tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu conheço. Trago a ti para te servir. A palavra, a tua vontade, o teu caminho, eu seguirei.